estudo bíblico que estamos fazendo, iniciando mais uma vez um curso discipulado, da qual é da tua vontade, eu creio, porque Jesus Cristo formou discípulos. E nós precisamos conduzir a nossa igreja de uma forma que possamos nos envolver cada vez mais nesse trabalho, Pai, em discipular vidas. Eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida daqueles que estão por vir, para que nós possamos fazer com que esse trabalho venha fluir, Pai, na Tua igreja, e podemos, ó Pai, multiplicar a quantidade de discípulos aqui em nossa igreja. Eu entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Pode se assentar. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom, todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom, todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, a bondade de Deus. Amém, queridos. Amados, vocês vão receber uma folha, tá? Que vai estar uma introdução do trabalho que a gente vai fazer. Amor, pode distribuir, por favor? Tiago, eu vou querer lá. Tá. Você está com o celular?
Vou passar para o seu celular, então. Pode passar? Vou passar na ordem, tá? Quando você estiver pronto, Tiago, você me avisa para passar, tá? Amém, queridos. Curso de formação de discípulos. Qual é o propósito do discipulado? Introdução. Estão acompanhando todos? Amém? Criar uma equipe unida para que o objetivo seja formar discípulos para Jesus. Então, a primeira coisa que nós estamos, o objetivo nosso, de primeira coisa, o objetivo principal, não tem, isso é certo, é uma coisa que nós vamos fazer. Ligou aqui, ou já ligou, Carmen? Não, né? Já está ligado? Tá bom, então, tudo bem. Vê só se está ouvindo para mim, se está passando. Criar uma equipe, né, unida. Por que unida? Né? Porque nós temos que estar debaixo da mesma direção, do mesmo propósito. Jesus Cristo não queria fazer uma equipe diferente, cada um fazer uma coisa, não. Todo mundo tem que estar no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Unida para que o objetivo seja o quê? Formar mais discípulos. Eu vou passar alguns vídeos aqui, vocês vão entender sobre isso. Não é formar discípulos para nós, e sim para Jesus. Porque muitas vezes quando você pega uma pessoa para discipular e para ensinar, essa pessoa fica muito apegada a você. E se qualquer coisa, a pessoa vai perguntar para você. Todo mundo tem esse jeito de... não me deixe sozinho, não, eu quero ficar acompanhando você. Não, a tua palavra se torna a palavra de Jesus, quase. Então você tem que tomar cuidado para você não assumir isso para você. Isso é muito importante. Nós não formamos discípulos para nós, nós formamos discípulos para Jesus. Tá? Entender que não é fazer o que me agrada, mas somar em todos os sentidos para que haja crescimento em número de discípulos responsáveis. Eu estou com uma palavra aqui que eu queria passar para vocês, eu até dei na escola dominical, sobre a questão do Josué e Caleb. Josué e Caleb foi um exemplo de discipulado. Como assim, pastor? Porque Josué e Caleb, Moisés fez uma comissão de 12 discípulos, vamos encarar assim, de 12 líderes para espiar a terra prometida que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Se coloca bem
presta bem atenção, ele escolheu 12 líderes de 12 tribos. Lá são 12 príncipes, está até escrito assim, 12 príncipes de 12 tribos, um de cada tribo, o que formava a nação de Israel. Né? E ele pegou aqueles representantes todos, pegou aqueles mais importantes das tribos e mandou para a terra e falou assim, ó, vê como é que é a terra que Deus escolheu para a gente. Aí os 12 foram lá. Chegou lá, examinaram a terra. Josué e Caleb falou, poxa, a terra é muito boa, ela mana leite e mel, ela tem frutos maravilhosos, é uma terra rica, abençoada. E os outros 10 também falaram a mesma coisa sobre esse aspecto. Mas aconteceu que eles trouxeram uma outra visão. Lá quem mora são os Enaquins, os gigantes. Lá tem povos, tem o Eteu, o Ferezeu, o Amorreu, o Jebuseu. São vários povos que moram lá. Como é que a gente vai entrar lá? Tem que guerrear com esse povo. Eles olharam a dificuldade, o problema, e não olharam a terra. Eles não mandou olhar quem estava lá. Porque Deus, quando mandou eles, falou, esta terra é a terra do Eteu, do Ferezeu, do Jebuseu. Deus falou, essa é a terra deles, vocês vão lá porque vocês vão conquistar essa terra. Eu estou dando, eu estou desapossando eles, eu tiro posse dele, a posse deles, eles são posseiros, eles vão sair de lá e vocês vão entrar. Se Deus falou, amados, então ele já sabia que tinha um povo lá. Vocês estão me entendendo? E se Deus falou, quem é o dono daquela terra? Quem é o escriturário? Quem tem a escritura definitiva daquela terra? É Deus. E se Deus falou, quem pode dizer não? Então, o que tinha na mente de Josué e Caleb? Essa terra foi dada para nós, é nossa. Não importa, quem estiver lá, Deus vai mandar tirar. Não sou eu que vou tirar. É Deus é quem vai tirar. Vocês estão entendendo, amados? Presta bem atenção nisso, que isso é fundamental. A visão do discipulado é uma visão de Deus, e não minha. Não do pastor Luiz, e não de nenhum mestre aí que está fazendo um milagre. Não, a visão é de Deus. Se a visão é de Deus, ela vai dar certo. O que aconteceu? Josué e Caleb falou, não, nós vamos entrar, para com isso. Os 10 falaram que não tinha condições de entrar, queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão. Se nós não tivermos um discipulado unido com o mesmo propósito, se não tiver a visão de Deus, que o que une a igreja, o que une o discipulado é a visão de Deus. Porque todos vão na mesma direção. Ninguém vai, não, eu não vou por causa disso, eu não vou. Se Deus falou isso, é certo que vai dar certo. Então a visão de Josué e Caleb é a visão correta. E aí eles foram chegar e iram para a terra e 10, a maioria ganhou. O que aconteceu? Eles não entraram na terra. Ficaram vagando no deserto. E o que Deus falou? Nenhum dos 10, e nem as tribos que estão aí com vocês, vão entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb. Porque eles têm a visão de Deus, amados. É importante nós termos a visão de Deus, e essa visão que une a gente. É como se fosse, se todo mundo estivesse na direção dessa lâmpada. Vamos lá, todo mundo. Nós vamos nos unir, porque nós vamos ter que ter o mesmo objetivo, ir para a mesma lâmpada. O objetivo da igreja é ir para o mesmo caminho. Continuando aqui, mas senão eu vou ficar com muito tempo nesse. Entender que não é fazer o que me agrada, mas somar em todos os sentidos para que haja crescimento em número de discípulos responsáveis na igreja. Nós não podemos criar um responsável. Outra coisa importante desse Josué e Caleb é o que acontece. Supondo que vocês aqui chegam, pastor, eu estou contigo no Abro, eu quero essa visão para mim, estou junto com você. Chega um outro, também estou junto com ele. Chega 10 e fala assim, tá bom, pastor, legal, beleza.
Aí chega na hora de a gente fazer a visão de Deus, que é ganhar vida para Jesus. Ah, pastor, vamos fazer umas atividades na igreja, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer festa, vamos fazer não sei o que lá. Com o objetivo de quê? Não, poxa, a gente tem que se unir e tal. Qual é o objetivo final? O objetivo tem que ser ganhar vida para Jesus. Nós não podemos ter uma igreja só. Aí, da outra vez que eu comecei essa aula, eu falei assim, eu não estou na igreja para fazer amigos. Ah, pastor, peraí, pastor, você está contra isso? Não, não sou contra isso. A gente vai fazer amizade, sim. Mas esse não é o objetivo da igreja. Jesus não criou a igreja para fazer amigos. Criou a igreja para salvar vidas. Tiago, tem algum vídeo pronto? O primeiro que eu botei para você. Deixa eu ver aqui. Eu quero botar o do Abe Uber, transferência de vida, o que é discipulado. Pode ser? Continuando aqui então, depois você me diz quando você estiver pronto. Vamos lá, pessoal. 3. Não tem partidarismo ou privilégios para ministérios ou pessoas. Josué e Caleb, amados, eles estavam justamente ali com a missão, não tinha partido, não tinha nada. Eles viram o que Deus falou. Deus falou, esta terra eu dou para vocês. Por isso que quando Josué chegou lá para possuir a terra, quando Josué chegou para possuir, pare botando aqui. Quando Josué, já está aqui já, né? Quando Josué chegou lá para possuir a terra, ele chegou lá, onde colocar a planta dos teus pés, eu te darei. Porque já era deles. É algo interessante. Hoje eu estava na prefeitura, trabalhando sobre esse terreno aqui, que nós compramos. Quando eu comprei aqui, tinha uma varanda ali na frente. Vocês lembram? Bruna lembra, né? Bruna, Helena, tinha uma varanda ali, que era uma varanda de telha de amianto, tinha uma, como é que se diz, uma marquise. Nós compramos a igreja, eu fui tentar entrar com um projeto de legalização dessa planta aqui, que era, o prédio era esse aqui, eu não mexi no prédio. Só abri coisa, só fiz uma planta e botei para entrar. Quando eu fui descobrir aquela varanda lá, ela pertence a uma praça da prefeitura. Mas quando eu vim para cá, 20 anos atrás, o rapaz falou que era nosso. Eu peço até a oração de vocês. O nosso projeto foi embargado na prefeitura. Eu fui lá agora, hoje, falei assim, orei muito, coloquei na mão de Deus, falei, não, vamos ver o que está fazendo. Mas é verdade, o que está escrito não pode ser mudado. Eu vou entrar com uma ação de uso, não é uso capião, de uso de posse, cessão de poço de solo. Porque ele não faz nada com aquele pedaço. Está todo mundo invadido aqui. Um monte de lá, para cá, está tudo invadido. Eu vou entrar com a cessão de posse. Ele falou assim, se vocês é uma empresa de ação social, de ajuda à sociedade, e você conseguir argumentos e tal, e dizer e justificar, você consegue. É o que eu vou fazer. Eu vou ficar com isso aí. Num dia que a prefeitura quiser botar uma ponte aqui, um viaduto aqui, quiser tirar isso, ele vai tirar, porque é dele ainda. Eu só vou usar isso aí. Mas isso não vai acontecer. Se acontecer, 20, 30, 40, 50 anos, eu não vou estar, ninguém mais está aqui, não tem como. Então, mas por enquanto, vale a pena. Fizemos uma obra enorme ali, mudamos tudo. Se vocês forem ver o anterior, aquilo ali, se eu tiver, eu mostro a vocês. Coisa era horrível, era feio. Agora está bonito. Mas o que eu quero dizer, o dono do terreno é Deus. Se é de Deus, ele falou, tu vai lá e tira quem está de lá, ele tira. A mesma coisa, se eles quiserem tirar, eles tiram. Não é meu, é um pedaço que não é meu, como o dos outros ali também não era, como do outro lado, não, tira, é deles. Nós temos o direito. Deus deu a terra
aos filhos dos homens. Está escrito no Salmo 115. Deu para nós, deu para os filhos de Deus. Deu para aqueles que tomam posse. Porque nós somos os verdadeiros filhos de Deus. Nós somos os herdeiros de Deus. Então, quando Deus fala uma coisa para tomar e para assumir, é Deus que vai fazer. Amém? Vê para mim, meu irmão. Então, amados, vamos ver um vídeo aqui que tem aqui, que é importante. O que é discipulado? Estou muito animado em poder compartilhar isso com vocês. Mas algo que você citou, uma palavrinha que você citou aí no meio, que eu queria puxar também esse gancho, é a palavra discipulado. Está ouvindo bem todo mundo? Estão ouvindo bem? De que forma você define discipulado? O que é discipulado? Discipulado é muito profundo, vou até criar um suspense em cima. Discipulado é uma pessoa. Essa música é do vídeo? Beleza. Discipulado não é um curso que a pessoa faz na igreja. Eu já vi assim, vamos ter agora discipulado. O que é o discipulado? Aí vai numa sala de aula. 8 semanas. Não é. Isso é curso. Cursos são bons também, mas isso não é discipulado. Né? Mas alguém falou discipulado, então é um aconselhamento cristão, onde um cristão mais maduro ajuda um cristão, outro cristão, normalmente do mesmo sexo, e vão realmente caminhar junto. Eu falo sim, discipulado é aconselhamento, só que é muito mais do que isso. Aí o pessoal fala, então discipulado é você ser um coach, né, um mentor, você investir para ajudar essa pessoa a alcançar sucesso na vida pessoal. Tiago, para um minutinho. Na vida ministerial, ajudar. Alcançar os objetivos e ajudá-la a ser a pessoa que Deus quer que seja. Uau, isso é muito verdadeiro. Está muito assim. Eu estou muito animado em poder compartilhar isso com vocês. Mas algo que você citou, uma palavrinha que você citou aí no meio, que eu queria puxar também esse gancho, é a palavra discipulado. De que forma você define discipulado? O que é discipulado? Então, discipulado é muito profundo. Vou até criar um suspense em cima. Discipulado é uma pessoa. Primeiro eu vou falar que não é discipulado. Beleza. Né? Discipulado não é um curso que a pessoa faz na igreja. Eu já vi assim, vamos ter agora discipulado. O que é o discipulado? Aí vai numa sala de aula. 8 semanas. Né? Não é. Isso é curso. Cursos são bons também, mas isso não é discipulado. Né? Mas alguém falou discipulado, então é um aconselhamento cristão, onde um cristão mais maduro ajuda um cristão, outro cristão, normalmente do mesmo sexo, e vão realmente caminhar junto. Eu falo sim, discipulado é aconselhamento, só que é muito mais do que isso. Aí a pessoa fala, então discipulado é você ser um coach, né? Um mentor, você investir para ajudar essa pessoa a alcançar sucesso na vida pessoal, na vida familiar, na vida ministerial, ajudá-la a alcançar os objetivos e ajudá-la a ser a pessoa que Deus quer que seja. Uau, isso é muito verdadeiro. Discipulado é sim um coach, é ser um mentor. Mas é muito mais do que isso. Aí alguém disse, então discipulado é ser um pai espiritual. É onde você realmente vai investir no seu filho para ajudá-lo realmente crescer em Deus e alcançar tudo que Deus tem para a vida dele. É você dar colo quando ele precisa de um ouvido, um ombro onde ele pode se abrir e falar, mas também é um pai que vai falar as coisas que às vezes ele não quer ouvir, mas precisa ouvir, que é para o bem dele, para corrigi-lo e ajudá-lo. Sim, discipulado é ser um pai espiritual. Espiritual, se for mulher. Discipulado é isso.
Mas eu ainda digo, ainda é muito. Meu Deus. Então alguém disse, então o que é? Discipulado pode ser resolvido, por incrível que pareça, mas em 3 palavras. 3 palavras. Transferência de vida. Transferência de vida. É onde eu entendo que eu sou um canal do Espírito Santo para transferir a vida de Deus para dentro do meu discípulo. Então, eu não estou fazendo discípulos para mim, estou fazendo discípulos de Jesus, para ser parecido com Jesus, um Jesus Christ. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou poder olhar para o discípulo que Deus confiou nas minhas mãos e dizer, em relação ao nosso discipulado, eu quero que você saiba que eu estou aqui para te servir, para te amar, para lavar os seus pés, para ser um canal da vida de Deus, para transferir essa vida de Deus dentro da sua vida, para te servir nessa área. Eu estou aqui para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Em relação ao nosso discipulado, eu existo de uma razão somente, para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Então, é transferência de vida. Muito bom. Transferência de vida. E aí, isso pode acontecer através de um aconselhamento, transferindo vida. Uma paternidade, transferindo vida. E tal. Mentoreamento, um coach. Você tá, mas que transfira a vida. Que Cristo seja formado naquela pessoa. Aconselhamento, o ensino. Muitas vezes são pepitas. Sim. Eu esqueci de falar isso também, discipulado, né? Alguns falam, é o ensino, realmente. Muitas vezes pepitas, segredos. Cara, eu venci o pecado desse jeito, por que você faz também desse jeito? Porque deu certo para mim, né? Muito bom. E uma coisa que eu aprendi muito com você foi o não desistir das pessoas. E muito por causa de uma palavra que você compartilha. E eu queria que você desse uma palhinha para a gente, que é o fator Barnabé. Sim, né? sim. Por que chama fator Barnabé? Inclusive, nesse curso eu faço. Você coloca também? Muito legal. Eu falo uma hora lá sobre as 5 funções do pequeno grupo, que uma é evangelismo e integração. O Barnabé tem tudo a ver com integração, né? E muitas vezes a pessoa se sente como peixe fora da água e como integrá-la, né, para dentro do corpo de Cristo. E mesmo alguns que estavam, mas por alguma razão esfriaram, afastaram, e como não desistir. Como não desistir? Porque você está falando de Saulo, né? Que se converte, um assassino de cristão, né? Aí ele vai para dentro da igreja. E todo mundo E aí que tem lógica, né? Fica todo mundo. Tem o nome fator Barnabé, né? Porque justamente ninguém acreditava nele, né? Você está citando aí sobre Saulo. E a Bíblia fala que quando ele chegou a Jerusalém, depois que ele fugiu de Damasco, né, que foi colocado no cesto, a Bíblia diz que ele chega em Jerusalém querendo se juntar, olha, querendo ser um peixe dentro da água, querendo se juntar com o corpo de Cristo em Jerusalém, e a Bíblia diz, ninguém acredita. Dava moral. Um verdadeiro cristão, achavam que ele era um falso lá no meio deles. Um espião. Aí o próximo versículo fala, dependendo da tradução, mas o próximo versículo fala assim, mais Barnabé. Mais Barnabé. E Barnabé é um nome aramaico, né? Apesar que o Novo Testamento está escrito em grego, muitas vezes os nomes estão em aramaico. E Barnabé significa bar, toda vez que a gente vê bar, quer dizer filho, né? Então, Vou parar filho aqui, mas de e Nabé, vou passar um outro vídeo. Então, só para falar desse vídeo, se vocês têm alguma dúvida e para perguntar, o que é discipulado, amados? É transferir Deus de você para a pessoa, né? Transferência de vida. Mas, lógico, não somente transferir. A gente pensa que o discipulado é uma coisa que Jesus Cristo fez, que Jesus andava com eles, vivia com eles e transferia tudo para Jesus disse: mesmo se Ide não traiu ele. e faça discípulos. Mas é a forma E se da qual ide? a gente pensa que pregando o evangelho, eu recebo o evangelho e a coisa eu saio daqui. Isso é um formato que veio da Igreja Católica. A igreja é o lugar onde você recebe Jesus e vai para sua casa e vira outra pessoa, mudou. Não, o discipulado, você é Jesus o tempo todo.
Não é que você é Jesus ficando correndo atrás da pessoa. Não, você é uma pessoa que tem uma incumbência de ganhar vidas para Jesus. E não só de participar desse mundo. A nossa vida com Cristo, ela tem que ser muito mais intensa no sentido de partilhar com os outros, de dividir com os outros, mas isso eu preciso receber, eu preciso ser curado, eu preciso ser tratado, eu preciso estar bem para poder transferir esse Jesus todo dentro de mim, com a vontade que eu tenho que ter essa missão dentro de mim, essa vontade dentro de mim, que Jesus está comigo, que Jesus, ele traz, se me espremer, como foi pregado muito bem aqui, se espremer o José, saiu Jesus. Tentaram fazer com que ele traísse, que ele possuísse a mulher do Potifar, saiu Jesus dentro dele, ele não quis. Botaram ele na prisão, não adiantou. Ele não se rebelou, ele não fez nada, ele foi aprovado. Então, ele transfere. Você é uma transferência de Jesus. Repete isso. Eu sou uma transferência de Jesus. Por isso que você recebeu o Espírito de Cristo, amados. Pastor, mas a igreja não vem para receber bênção? Não. A bênção te alcança à medida que você segue Jesus. Eu fiquei orando o tempo todo para ir na prefeitura, para poder resolver um problema hoje. Não que resolvi tudo hoje, mas o que eu me saí satisfeito, porque Deus botou pessoas, botou anjos para me atender. Era uma coisa sensacional. Eu estou orando por isso, pedindo de madrugada. Mas isso é uma forma de qual? Eu não falei assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero mais de ti. Eu entrego esses problemas na tua mão. Eu tenho os amorreus, os ferezeus, para poder entrar naquela terra. Isso é um problema para mim. Não, isso é um problema de Deus. Josué e Caleb sabia que era problema de Deus, porque quando o Caleb chegou na terra, ele chegou para Josué e falou, Josué, o Caleb, qual é a tribo que você vai ficar? Eu vou ficar com a tribo que Moisés me indicou, aonde eu fui lá espiar a terra, eu vi, aquela lá que é a minha terra. Até hoje eu estou forte para poder possuir lá, mas lá mora um gigante. Não, mas eu não estou com a mesma disposição que eu estava antes. Quem vai destruir não sou eu, é Deus que me prometeu, é Ele que vai destruir. Não tem problema. Foi Deus que prometeu, aquela terra dele. E ele tomou posse da tribo. Ele era chefe de uma tribo, como Josué era chefe de uma tribo. E ele tomou posse da terra e tomou a terra. Porque é Deus, o problema é de Deus. Quando você assume essa transferência de Cristo para a sua vida, as suas coisas passam a ser de Cristo também. Problemas de Cristo, problemas de Deus. Ele se torna seu advogado, ele vai se tornar todas as coisas com você. Amém, Pedro? É tão gostoso isso, Pedro. Ser jovem, como tem jovem fazendo isso? Vamos passar um outro vídeo rapidamente. Aquele que eu te falei, Tiago. Espero que eu tenha acertado. Santarém é a principal cidade do oeste do Pará, conhecida como Pérola do Tapajós. O município está localizado numa área com mais de 24 mil metros quadrados, banhada pelos rios Amazonas e Tapajós. É uma das mais fortes potências turísticas do estado do Pará. A população de Santarém é de aproximadamente 283 mil habitantes. É nesta cidade que está localizada a Igreja da Paz, que foi fundada pelo missionário Lucas Zuber e sua família em 1976. Durante todos esses anos, a Igreja da Paz está envolvida diretamente na grande comissão de Cristo e tem como lema todo mundo discipulado e todo discípulo um líder compromissado. O alvo da Igreja da Paz é implantar 100 mil igrejas na Bacia Amazônica, no Brasil e no mundo. E em Santarém, alcançar 120 mil discípulos. Desde 1993, a Igreja da Paz está baseada em células e tem desfrutado um fenomenal crescimento de reconhecimento internacional e tem sido referência de pastoreio para diversos ministérios no Brasil e no mundo. Em 2005, o pastor Abe Uber, gestor da visão do MDA, foi para Fortaleza, Ceará, juntamente com uma grande equipe, para ali fundar a Igreja da Paz. E a partir daí, o pastor Geraldo Batista assumiu a liderança da Igreja da Paz em Santarém.
Por mais de 24 anos, pastor Geraldo caminhou lado a lado com o pastor Eibe, com quem vivenciou experiências ministeriais marcantes, que foram relevantes para o seu desenvolvimento como pastor da igreja em Santarém. Isso facilitou muito, creio que Deus capacita, claro, a gente não pode nem pensar, né, em não falar isso, mas é de suma importância o discipulado. Eu estive com ele todo esse tempo e aprendi muito. E confesso que eu não tive tanta dificuldade, uma porque eu estava decidido, né, se fosse necessário, até copiar os cacuete do pastor Eibe, e sei que eu não posso ser aquele clone, tudo que ele faz eu tenho que fazer, eu tenho minhas características, personalidade, mas uma coisa eu sei, que muitas coisas boas mesmo, que eu pude extrair desse tempo, desse discipulado. A unidade tem sido a marca da Igreja da Paz. Em Santarém, até 2009, haviam várias congregações da Igreja da Paz em diversos bairros, onde cada uma era uma igreja local com seu devido pastor. Mas naquele ano, sob a direção do Espírito Santo, algo espetacular aconteceu. A fusão destas igrejas locais com a sede regional. Uma a uma foram entrando na fusão, formando então somente uma igreja da paz em Santarém, sendo que cada congregação chamamos de núcleos, onde debaixo da unção de Deus, o pastor Geraldo é o pastor principal. As nossas igrejas, que eram igrejas, cada uma autônoma, funcionava da seguinte forma: cada pastor era autônomo e podia fazer o que ele quisesse fazer, né? Cada pastor tinha a liberdade parar, Thiago. de Tá bom. seguir Agora não... o rumo, desde que... Thiago, pode parar. Amém, queridos. Vou passar mais um vídeo. Tem mais um, né? Não tem mais um? Mas tem um, eu com o Eibe Uber. Pode passar esse agora, só esse agora. Não, peraí. Eu e o Eibe Uber, não tem não? Vou passar para você agora, então. Achou? Passou? Queridos e amados, Pode apagar a luz? Isso. Obrigado. queridos e amados irmãos tão preciosos, discípulos aí do pastor Luiz Tavares, da Igreja Metodista de Itaipu-Açu, a classe da nova criatura, todos os discípulos, eu quero te encorajar. Continue o bom trabalho, continue crescendo em conhecimento e na prática da palavra de Deus. Continue seguindo os passos do seu precioso pastor e do seu valor, cheio do Espírito Santo. Com certeza vocês vão ganhar todo Itaipu-Açu para Jesus. Amém. Eu declaro que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso nós sempre dizemos, isso é só o começo. Amém. Amém, querido. Eu tive uma conferência com ele, né? Em 2013, mas eu fiquei apaixonado por esse mover, pelo jeito de ser do discipulado. Você viu ali o vídeo anterior, a igreja dele. Tem 50 mil pessoas aproximadamente na igreja. Eu não estou dizendo que a gente vai ter 50 mil, mas a melhor forma de você fazer com que uma pessoa seja responsável por Jesus é que ela seja uma pessoa que você possa discipular essa pessoa. E o que Jesus que você tem em você, passar o Jesus para essa pessoa. É uma transferência, é uma forma de fazer com que essa pessoa seja também um discípulo. Você não forma pessoas para Cristo, ganhou, dá dons, tudo bem, vai orar pelos dons, vai orar por cura, por milagre, tudo isso vai acontecer. Mas vocês é que nós, cada um de nós é que temos que ter esta sede à vontade. Primeiro nós temos que nos converter realmente para Jesus, saber que só existe esse caminho, que não existe outro caminho. Amém? Outro vídeo agora, Tiago. Aqueles 2 vídeos que tem ainda finais aí. Amor por Ele.
Pode ser? Está tudo no YouTube, eu tirei do YouTube mesmo. Menos com isto e mais. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Pode passar o outro também. Voltando e dizendo, eu mandei vocês fazerem discípulos. Uma ordem, né? Ali vocês viram que ele estava numa igreja pregando com o microfone, de repente, o Quer ter discipulado 50 está anos nas e carinha de 20? O colágeno da Renova B trata linhas de expressão, rugas, melhora o pé de galinha e até celulite. Está muito assim. É Eu estou você muito animado em sendo poder. Num pastor, é pastor também, mas é uma forma de você conduzir pessoas para Cristo. Você tem condições para isso. Pode passar, Tiago, o outro, o último, né? A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam, formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Amém. Pode acender a luz. Amém.
Então, amados, se vocês querem falar alguma coisa, pode falar. É isso que eu quero colocar na igreja. É o discipulado. Fazer discípulos, multiplicar, ganhar vidas para Jesus. Encher esses bancos de pessoas que querem Jesus e querem fazer mais discípulos. Tem muita gente indo para o inferno e nós temos que multiplicar isso, salvar vidas. Mas para isso eu preciso ter essa vocação dentro de mim, essa alegria de servir ao Senhor, e não servir por obrigação, mas servir com prazer. Fazer discípulos é porque Jesus Cristo... Eu queria fazer um teste com vocês. Esse último vídeo, Jesus chamou quantos discípulos? Pode falar. 12, não é isso? 12. Quando foi que ele tinha 70? Vocês lembram do texto? Lucas capítulo 10. Você vai ver lá que Jesus tinha 70. Ele mandou 70 pessoas. E quando tinha 120? Foi no livro de Atos dos Apóstolos. Quando desceu o dia de Pentecostes, tinha 120. E fora os outros que não estavam ali. E depois de 120, se tornaram 5.000. 3.000, né? 3.000 foram batizados. E depois 5.000. Então, amados, Jesus quer que a gente multiplique vidas aqui na terra. Quantas vidas você conseguiu multiplicar esse ano? Eu não estou cobrando de vocês. Eu estou falando que nós temos uma missão mais importante, salvar vidas para o reino de Deus. E para isso, amados, eu quero implantar células aqui na igreja. Mas para implantar células, eu vou ter que fazer líderes, pessoas que vão conduzir a célula e fazer com que essa célula ganhe outras vidas para Jesus. Como? Amados, quem vai fazer essa multiplicação não é vocês. É só vocês seguir os ensinamentos de Jesus. Como Jesus fez, vocês vão fazer também. De 12 vai virar 70, de 70 vai virar 120. E assim por diante. Amém, queridos? Vamos continuar a nossa introdução, que diz o seguinte, eu estou na primeira página, né? Só tem uma página aqui, no número 4, né? Nos basearemos no Evangelho de João, capítulo 17, e também do livro Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira, que eu me baseei para fazer essas apostilas. Eu tirei desse livro Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira, que também eu tive com ele, fiz uma conferência, 2 ou 3 conferências com o Danilo Figueira. 5. Exemplo de atitude. No Dia dos Namorados, casais que estavam sozinhos, isso foi muito tempo, no ano passado, né? Casais que estavam sozinhos não eram da igreja, deveriam ser mais assistidos do que os casais que já são da igreja. Isso me chamou a atenção, porque nós não estamos preparados para receber visitantes e discipulá-los para Jesus. Olha para mim. E um desses casais era aquelezinho que estava lá atrás, Roberto, e estavam no primeiro Dia dos Namorados. Mas o que o pessoal faz da igreja? Fica aquele grupo de pessoas amigas, um conversando com o outro, trocando ideia, falando de futebol, falando disso, falando daquilo. Mas não se preocupa com uma vida que está precisando. Roberto hoje está batizado na igreja. Né? Eu sentei na mesa do Adailson e da Liene. Né? E assim, as pessoas não se preocupam com aqueles que chegam na igreja, um visitante, a pessoa tem que estar cheio de procurar aquele visitante para poder trazê-lo e discipulá-lo. Essa é a missão. Nós temos que pegar, o Pedro está aqui, é novo, já está aqui sentado no banco para ser discipulado. Né? Isso é bênção de Deus, amados. Cadê a Fátima e o Márcio, que vieram aqui numa escola dominical? Ninguém procurou saber, ninguém sabe nem onde mora. Eu que estou ligando, eu que estou chamando, eu que estou falando. Cadê o Wagner, que estava aqui com a Rosana? Entendeu? Discípulo tem que abraçar, discípulo tem que transferir Jesus. Entendeu? Pessoas passando problema, a gente nem sabe. A gente sabe da nossa vida. Então, o discipulado, amados, é fazer com que nós possamos nos preocupar com o nosso semelhante para que ele esteja com Jesus. Isso é fundamental. Eu já formei células. Eu fui a primeira pessoa que iniciei, depois de 2013, se não me engano, eu fiz uma célula. Eu mesmo fiz. Na casa da Fátima Escalda. Acho que foi lá.
Ou não, acho que foi antes que eu fiz. Eu sei que eu tive a experiência da célula. Eu fazia lanche, fazia algumas coisinhas e tal, conversava, mas a conversa entre eu e o discípulo de Cristo é de Jesus. A conversa era caminhada, podia ser futebol, podia ser indo, mas depois a gente chegava a Jesus. Porque Jesus é o principal da conversa. A gente não pode ficar conversando assuntos de problemas nossos pessoais, vir para a igreja para conversar assuntos pessoais. Você vai para outro lugar para conversar, ou vai para uma célula, vai conversar de Jesus. Você vai com uma missão de guerra, salvar uma vida para Jesus. Continuando aqui, amados. Exemplo de atitude, já falei aqui, o propósito primário de estar na igreja é servir a Deus e não fazermos amizades, ou para festas, passeios, aniversários e coisas parecidas. Podemos nos distrair com certeza, podemos até fazer amigos, mas a nossa missão é salvar vidas para o reino de Deus, para aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, amados, quando Deus me coloca, o Espírito me permite que eu seja filho dele, ele mandou uma ordem para mim, tem uma ordem dentro desse Espírito que habita em você, que é o Espírito de Jesus. Pastor, o Espírito de Jesus está dentro de mim quando você recebeu Jesus, por isso que você mudou de vida. Se você tem visões e revelações, é porque o Espírito de Jesus está dentro de você. E quando a gente desenvolve isso, cada vez mais eu me apaixono por Jesus. Eu sou louco por Jesus. Quando a Elisete veio ali para orar comigo pelo Ramon, eu falei assim, me dá aqui, Elisete, mergulha aqui no óleo e tal, que você já vai sair curada. Eu não saiu curada. Não, mas que você é isso? Porque o Jesus está dentro de você, tem poder para fazer muitas coisas. Mas tem que ter o quê? Um fim. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, proveitoso. Eu não quero só cura. Eu quero que essa pessoa nasça Jesus, transfira o meu Jesus para ela sentir o mesmo prazer, para saber que Jesus não faz nada de ruim para você. Eu tenho que me apaixonar por esse Jesus, que nem o Ebe Uber. Ele tem um testemunho dele, na China, que os chineses proibiam, acho que não proíbe, né, o evangelho lá. Então ele resolveu reunir as pessoas, não ele, mas o líder lá na China, líder cristão lá na China, resolvia no shopping, porque no shopping tem muita gente, então não ia perceber. Então eles alugaram uma sala e ficaram numa sala do shopping, e as pessoas iam entrando, ia disfarçadamente, cada um com uma roupa, até sentava no banco, e de repente o líder chegava e assumia, falava assim, dava uma palavra de ordem, falava com todos eles, todos estão aqui, não sei o quê, papapá. Aí, quando chegava uma determinada hora, entrava uma pessoa armada, com um fuzil, vestido totalmente de exército, né, aquele roupa de... Vou matar todos vocês. Se eu estou sabendo que isso aqui é clandestino, vou matar vocês todos. Todo mundo agora. A não ser se vocês negarem a Jesus agora. Anda. Se vocês negarem Jesus, se não negar, vou matar todos vocês. Começou a forçar a barra, 2, 3, né? E entraram armados falando aquilo, e o líder aqui do lado assim, você também, e tal, falando com todo mundo. De repente, um levantou e saiu, um levantou e saiu, o outro levantou e saiu, e os outros ficaram. Ninguém saiu mais. Você não vai sair. Ele forçou a barra, ameaçou dar o tiro. De repente ele vai tirar a arma, tira tudo. Era só para ver se tinha alguém aqui que estava enganando e era um espião. Que ele falou, ameaçou com sério para poder tirar os espião. Depois começou a levantar as pessoas com um sem dedo, um não sei o que, outro não sei o que lá, que já tinha sofrido afrontas, que estavam ali para continuar o trabalho de Jesus na China, que até hoje tem trabalho na China. Então você vê como é que é difícil. Pessoas que servem lá na China. O que você acha que essa pessoa é? É apaixonada por Jesus.
Vive para Jesus. Não estou falando que vocês vão ser um desses, mas numa dessas conferências que eu fui, eu encontrei 2 jovens que iam para um país muçulmano. E eu sentei com eles, eu falei assim, eu não tenho coragem de fazer o que vocês podem, da tua idade, assim, mais ou menos. E os 2 iam para um país muçulmano. 2 jovens. Falei, como é que pode isso? Entregou a vida para Jesus. Amados, se eles podem fazer na China ou num país muçulmano, por que eu não posso fazer aqui? Por que eu não posso servir a Deus de uma forma mais radical, mais envolvente, mais... Não vou dizer que eu vou ser igual um muçulmano, que eu vou matar as pessoas que não aceitarem Jesus, de jeito nenhum. Não vou fazer isso, a gente não vai fazer isso, porque nós não pregamos isso, nós pregamos o amor. Mas o que eles fazem, eles vestem a camisa também. Nós temos que vestir a camisa de Jesus, amados. Para a gente colocar vidas aqui dentro, a pessoa tem que olhar e ver o Jesus dentro de você, estampado nos seus atos, nas suas atitudes, na sua forma de viver. Amém? Já vou encerrar. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Esse texto aqui, esse verbo, façam, esse verbo está no imperativo. Jesus não falou assim, vocês podem fazer discípulos. Não, é uma ordem. Façam discípulos. É uma ordem de Jesus. Jesus deu uma ordem para os discípulos. Depois de muito andar com eles, falou assim, eu vou para o Pai, mas vocês vão estar aqui na terra. Eu vou revestir vocês de poder, mas façam discípulos. É uma ordem, é um imperativo que se fala no nosso verbo, na nossa língua. É necessário, fundamental, o discipulado para que um pingo seja letra para os membros da igreja. Ou seja, olha para mim, amados, como aconteceu lá na China. Um pingo, nós temos que nos entender, nos relacionar, unidos de tal forma que um pingo é letra, um ditado que diz, né? Para a gente se interpretar, para a gente se entender, para a gente se comunicar, para a gente estar junto, para a gente saber que tem uma pessoa que está precisando, outra que não está. Nós temos que estar unidos de uma forma que nós vamos nos entender e nos educar. Ou seja, educar como trabalhar para que tudo que fizermos na nossa igreja seja relevante para Deus e para quem vamos acolher. A igreja existe para quê? Para salvar vidas e cuidar bem delas até o arrebatamento. Nunca se faz uma coisa para alguém pensando na recompensa. Ou vira politicagem, partidarismo, causa divisão. Jesus não morreu no lugar de ninguém especial ou por motivo de recompensa. Então, amados, nós temos que pensar isso. Não fazemos isso para receber alguma coisa em troca de jeito algum. Nada a gente faz. Nem dízimo eu dou para fazer troca. Traga o teu dízimo na igreja para você receber e ficar com dinheiro, ficar próximo. Não traz não. Você traz com alegria, com amor, pelo que Deus já fez por você. Pelo que Deus fez. É gratidão. Dízimo é oferta. E dízimo é muito pouco. 10% é muito pouco. Mas você pode obedecer. E você tem que ser grato em tudo. Quando você começar a agradecer a Deus, irmão, você vai ver que a sua gratidão vai aumentar. Quando você começa a agradecer a Deus, às vezes eu chego na minha casa, eu olho na minha casa, eu posso ver um palacete de uma pessoa morando numa riqueza total. Eu chego na sala da minha casa e falo, meu Deus, como é que que casa maravilhosa que eu tenho. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não está linda não, pode estar maravilhosa, mas eu vou olhar para a minha casa, eu vou ver que aquilo foi Deus que me deu. Aquilo é colchão que eu deito na cama, muitos não têm. Nós passamos um dia desse, uma pessoa dormindo no frio, no chão, meu Deus do céu, a gente tem tudo, a gente não mora num país de guerra. Gratos a Deus, eu sou grato a Deus, eu sou grato a Jesus por ter morrido na cruz pela minha vida. Se fizerem um bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa vocês vão ter? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles que te emprestam, de quem esperam receber, que recompensa vocês vão ter?
Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Lucas 6, 33, 34. Ou seja, amados, nós não somos igual os políticos, que fazem uma coisa em troca da outra. O diabo que faz isso, dá com uma mão e tira com a outra. Nós não somos assim. Nós temos que fazer com o amor de Deus, sem precisar receber nada em troca. Continuando aqui, amados. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu termino aqui essa aula de hoje, tá, mano? Começamos um pouco atrasado, mas eu consegui dar uma acelerada. Queria que todos chegassem no horário. Se eu sei que vocês trabalham, estão cansados, eu nem vou cobrar nada, mas que possível, quanto mais cedo, se eu chegar em 10 para 9 não adianta, que nem todo mundo pode. Mas nós vamos estar aqui terça-feira que vem. Terça-feira que vem nós estamos aqui, né, Zão? Tem alguma... Não, nós temos um problema, não temos? Não temos problema, já está resolvido? Tem certeza? Nessa semana que vem que eu tenho uma reunião com o bispo, eu vou comunicar a vocês isso para ter certeza, tá? O bispo convocou uma reunião minha e com a liderança da igreja. Com parte da liderança, mas com uma AD, que é você. Eu te mandei, não mandei para você? Para você, eu vou precisar de você lá. Você e a tesoureira, eu vou precisar, talvez seja semana que vem. Eu até questionei, falei que nós não poderíamos ir, mas eu vou ver como é que vai ficar a situação, talvez eu tenha que ir. Infelizmente, eu não queria contar, não queria faltar nunca, eu queria dar sequência às nossas aulas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a Ti, Pai, cada vida que aqui está, Pai. São investimentos seus, Pai. São pessoas que o Senhor escolheu para estar aqui. Eu sei, Pai, que nada é forçado, não é nada pressionado, não é desse jeito, é por amor. Ninguém faz as coisas obrigado para o Senhor, ninguém. Mas nós podemos tentar fazer, Senhor Deus, usar a nossa vida como um testemunho, como uma pessoa que possa servir ao Senhor. E o Jesus que eu recebi, Pai, eu quero dividir esse Jesus com muitas outras pessoas, porque tantas vitórias você já me deu, quantas lutas eu já venci, Pai, e eu preciso, Senhor Deus, partilhar isso com outras pessoas. Eu não sei como vou fazer, nem eles sabem, nem eu, mas eu tenho certeza, ó Pai, que cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, estão dispostos a tentar. Não sabe nem como, nem eu sei, mas nós vamos fazer. Se o Senhor nos dá a direção, nos dá a direção para que fazer. Pode dar até direção para eles mesmos, Pai. E a gente vai começar de uma forma inusitada, mas nós colocamos o Senhor na frente porque nós queremos ver vidas convertidas. Queremos ser instrumentos do Senhor. É por isso que existe o discipulado. É transferência, como foi dito aqui pelo nosso pastor Eibe Uber. Eu quero transferir o Deus que está em mim para aqueles que precisam e que estão perdidos na vida e que não sabem como encontrar. Como aquele homem hoje, Pai, que era o subsecretário do urbanismo, estava comigo, que eu falei de Jesus para ele. Tenho certeza que a tua palavra não volta vazia. Eu quero muito mais, Pai. Como eu falei com o Chico Recarei, como eu falei com tantas outras pessoas, eu não quero parar e não vou parar. Enquanto eu viver, eu quero fazer. E quero fazer discípulos aqui, Pai, que possam discipular outras pessoas. Porque o Senhor Jesus não fez outra coisa senão fazer discípulos. E daqueles 12 viraram 70 no capítulo 10 de Lucas. E no capítulo 2, quando se reuniram para receber o Espírito Santo, já eram 120. Pai, nos ensina, Pai, a nos apaixonar cada vez mais por Jesus, Pai, o Teu Filho, que morreu no nosso lugar naquela cruz para nos salvar e nos dar a vida eterna. Leve o Teu povo em paz. Leve o Teu povo na paz. Na paz que excede a todo entendimento.
na paz que Jesus Cristo ensinou, pregou e viveu. Esta paz seja com eles, Pai, sem se preocupar em fazer de uma forma ou de outra. Não, apenas buscar o Senhor, deixar que o Senhor venha crescer em cada um deles. Cresça, Senhor, em nós. Cresça, cresça, cresça. Manifesta a tua graça, o teu poder em nós. Que a tua unção seja derramada na vida de cada um deles. Sopra sobre eles, ó Pai, o teu espírito mais forte, mais concentrado. Se há algum enfermo, seja curado. Se há preocupações, dor de cabeças aqui, saiam dor de cabeça, porque o poder é seu, Pai. A glória é sua. A unção é sua, Pai. Eniova xarabalabas. Que aquele que cantará chura e canta labás. Xeneki la 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 baixê. Enio siri canta lá. Lemeri shonine samalabalabala. Xanalalalaliore besti. Chama, chama, chama. Chorelelelele balabalabala shone que virio labanês. Esse me querer beleza. Eles são teus, Senhor. Sela, sela, sela. Ele cantará balabas. Seja curado, seja tratado, seja arrebatado, seja arrebatada, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Que a graça de Deus seja com vocês. Vão em paz.